No cotidiano das escolas, é muito comum agrupar as crianças durante as aulas. Porém, isso não significa necessariamente que elas estejam trabalhando juntas. Neste episódio, vamos observar como acontece a parceria de crianças em diferentes atividades e investigar as condições que favorecem de fato a interação entre elas. Vamos falar também sobre a importância da colaboração das diversas instâncias pedagógicas, principalmente nas relações entre os professores. Afinal, nossa proposta é discutir como se pode construir conhecimento por meio da socialização de experiências, tanto no caso das crianças como dos educadores. Num reino muito distante, existia um rei que gostava de provocar os seus súditos com situações que os fizessem refletir. Um belo dia, ele organizou uma magnífica festa com música, dança e apresentações espetaculares. Porém, os convidados notaram algo muito estranho. Não havia o menor sinal de comida por ali. Então, quando já estavam todos esfomeados e desesperados, o rei mandou abrir as portas de uma sala especial, onde havia um gigantesco caldeirão com uma sopa muito apetitosa. Ansiosos, os convidados se aproximaram, mas descobriram que não havia pratos nem tigelas. Apenas colheres de metal muito estranhas estavam dentro do caldeirão. Cada uma tinha mais de 1 metro de comprimento, com uma pequena haste de madeira na ponta do cabo. Era impossível tocar na parte de metal muito quente. Assim, só se podia usar a colher segurando na haste de madeira. Mas dessa forma, era impossível levar o alimento até a própria boca. Todas tentavam, mas não conseguiam comer com aquelas colheres. Então, o mais sábio dos presentes encontrou a solução. Segurando sua colher pela haste, levou até a boca do convidado que estava ao seu lado. Os outros logo seguiram seu exemplo e todos comeram à vontade, um ajudando o outro, um alimentando o outro. E puderam, por fim, compreender a lição que o rei pretendeu ensinar. Hoje eu queria conversar um pouco e ouvir um pouco vocês para pensar melhor, porque quando eu olhei o plano de trabalho da Regine, como ela organiza a prática dela lá na sala de aula, eu vi que ela cita os momentos onde ela vai trabalhar com as duplas, os momentos que ela vai trabalhar coletivamente, os momentos que as crianças vão ler sozinhas. E aí eu fiquei pensando, como será que o planejamento revela esse cuidado com aquilo que é diferente, com aquilo que aproxima, com o que afasta o grupo de crianças? Lá no início da minha vida como professora, eu achava que era colocar os meninos para sentar de 4 em 4. Então, eu sempre deixava as carteiras organizadas para eles poderem trabalhar juntos. E fui descobrindo que sentar junto não significa necessariamente trabalhar em grupo. Acho que a gente podia discutir um pouco mais sobre isso. Então, tentou ir pela chaminé. O lobo assoprou e a casa derrubou. Então, eles correram até a casa de seu irmão, que era de tijolos. Então, o lobo chegou e ele disse: vou assoprar até derrubar. Disse: quantas vezes você quer assoprar? 2. Disse: Então vai. Muita. É muito. Então tentou descer pela chaminé. Vou assoprar até essa casa derrubar, mas não consegui. Então tentou descer pela chaminé. Não sei se vocês lembram daquelas cadeiras que eram juntas, que tinham que sentar de 2 em 2, né? E assim, na verdade, estávamos sentados juntos, mas não trabalhávamos juntos, né? Ao contrário, a gente até punha uma estojinho, punha coisinhas para não pode olhar, não pode. E assim, né? Não pode olhar, não pode conversar, não pode copiar, não podia nada, né? Depois a gente passou por um outro momento, né? As carteiras se dividiram e a gente achava que tinha que ficar junto de novo, mas também era só ficar junto, não precisava
Não tinha mais nada em jogo, né? Era só ficar junto. E hoje eu penso que assim, tem muito mais coisas em jogo nessa questão das relações aí das crianças, como é que elas se relacionam fora da situação de aprendizagem e dentro da situação de aprendizagem. Quando é que eu quero que as crianças fiquem juntas? Quem é que aprende com quem e que contexto? Né? Porque ali, por exemplo, certamente num momento acharam, tá aprendendo uma série de coisas e no outro momento a coleguinha também pode estar aprendendo uma série de outras coisas, né? Então, gente, se não é colocar, organizar só o espaço, não é só isso, não é só sentar junto, né, um do lado do outro. Eu penso assim que o grande desafio então, como montar, né, essas duplas de forma que sejam produtivas, né? Acho que esse é o grande desafio. Olhando, assim, vendo o vídeo aqui da dupla Sharon e Yara, né? Então, nesse caso, quem é que dita? Sharon que dita, Yara que dita, quer dizer, como chegar a montar esses algoritmos? Acho que é uma grande dúvida que de repente surge, né? E por que as duas? Porque as duas. Então, olha só, a Sharon, nessa época que foi gravada, né, essa atividade, ela ainda não estabelecia a relação entre a fala e a escrita. E a Yara já estava alfabetizada. Então, sabendo das necessidades das duas, né, observando, recorrendo lá, tudo que a gente vem conversando sobre quem sabe o que e que mais precisa saber, a dupla foi organizada. Então, para Sharon, a atividade foi muito importante, porque ela teve que ditar para a Yara, e aí ela teve que pensar nesse texto. Então, pensar nessa narrativa, coerência, sequência, né? Para a Yara, o desafio foi outro. Foi justamente dividir, compartilhar os seus conhecimentos, trabalhar com o outro, aceitar ideias. Então, ela pergunta lá no vídeo, quantas vezes você quer? Quer dizer, que ela estava assim, respeitando ao máximo que ela podia os conhecimentos da Sharon. Numa situação de colaboração, as crianças se sentem mais seguras quando sabem o que vão fazer. E o papel do professor é fundamental nessa parceria. Conhecendo o que elas sabem e o tipo de atividade planejada, ele pode definir as atribuições de cada um, que, dependendo do caso, podem ser bem diferenciadas. Semana passada vocês escreveram sobre a barata, semana retrasada sobre os sapos. E hoje vocês vão escrever essa informação sobre o bicho da goiaba. Bicho da goiaba não, bicho da fruta, que também tem na goiaba. Vocês farão a atividade em dupla. Uma criança vai escrever e a outra dita. Mas aquele que escreve também pode dar ideias, pode complementar o texto. Não é ficar só esperando que o amigo dita, certo? E aquele que está ditando, observar a escrita do colega. Se quer fazer algum comentário, se a criança escrever uma palavra que não está correta, ajudar, tá bom? Quando os ovos crescem, os ovos crescem, separa moscas, apagão, Quando a gente fala dessa diferença de saberes entre as crianças, dessa heterogeneidade, a gente costuma falar de parceiros mais experientes e menos experientes, né? E o que a gente no começo pensava era assim, os que sabem, né, a gente juntava os que sabem mais, os que sabem menos, e assim, era uma coisa fechada, quer dizer, sabe mais o que e com quem, né? E quando, né? Quando,
Então, isso também é uma coisa para se pensar, quer dizer... Isso requer um exercício da sim, gente, né? É um Desse aprendizado, olhar, né, para nós dizer, também. Quanto mais a gente vai fazendo, tendo esse olhar de quem sabe o quê, quem é bom sentar com o quê, quanto mais a gente exercita, melhor vai ficando. Rosa, tem uma questão aí que é colocar a Sharon e a Yara para produzir um texto me parece ser bastante desafiador. Mas se fosse para fazer uma atividade, para aprender a ler e escrever, uma atividade de alfabetização, talvez nem tanto, porque a Yara certamente resolveria o problema e a Sharon contemplaria. Então depende também muito do objetivo didático da atividade. Tem uma coisa importante quando a Leica vai falando sobre ser igual, ser diferente, o que sabe mais, o que sabe menos. A gente também tinha uma tendência, pelo menos eu passei por isso, quem sabe isso? E como se mesmo todos aqueles que soubessem aquilo, soubessem de maneira igual. Não é verdade, né? Quem sabe isso também tem suas diferenças, né? Então, acharam na situação ali, ela estava ditando porque era a competência possível para ela, para aquela situação. Agora, a gente tem outras situações onde acharam foi a parceira mais experiente, né? Que a gente pode até dar uma olhadinha. As ovelhas subiram, Maria subiu também. As ovelhas desceram, Maria desceu também. Eu estou aqui pensando que esse tema dos agrupamentos e de como a gente considera as diferenças no planejamento, tem uma questão que a gente ainda não discutiu, que é a seguinte. A heterogeneidade, eu acho que tem mesmo a ver com essas grandes distâncias, quando a gente pensa num aluno que sabe ler e escrever e num aluno que não sabe ler e escrever. Mas é importante também considerar as distâncias que existem entre alunos que têm saberes muito parecidos. Por exemplo, entre os meninos que sabem ler e escrever, existem diferenças importantes. E também existem essas mesmas diferenças entre meninos, por exemplo, não alfabetizados. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha, quer ver? Olha, então nós temos aqui para a escrita de brigadeiro, que eu fui retirando das escritas das crianças, né? Então aqui uma escrita pré-silábica, agora como é que o menino escreveu brigadeiro, né? Fez uma leitura global, quer dizer, ele ainda não estabelece uma relação entre a fala e a escrita. Aqui o aluno com uma escrita silábica que ainda não tem conhecimento, né, a falta de conhecimento sobre o valor sonoro convencional. Aqui ele tem a mesma hipótese, a 3 tem a mesma hipótese da 2, mas já indica esse conhecimento sobre o valor sonoro. Esse é um exemplo. Aqui uma escrita silábica alfabética, que é quando a criança ora faz a sílaba completa, ora não, quer dizer, ora faz a relação fonema-grafema, ora não. Isso. E aqui uma escrita alfabética, né, do brigadeiro, apesar de aqui ainda não ter acrescentado o R. Quer dizer, as crianças aqui estão descobrindo que a sílaba ora pode ter uma letra, ora pode ter 2, 3, 4 e 5, no caso, por exemplo, de transporte, né? Nós temos esse aluno aqui, né? Olha aqui onde está a flechinha, mostra, ó, brigadeiro, fazendo mais uso das vogais, né? Isso é uma coisa interessante que às vezes meus colegas falam, o fato de usar mais as vogais é porque eles conhecem mais, né? Que a gente sabe que do ponto de vista fonético o pico da sílaba é a vogal, então ela se aflora, ela é mais perceptível para as crianças, na língua portuguesa. Na língua portuguesa, e aí elas acabam usando mais, né? Aqui já tem um aluno que usa na palavra brigadeiro, tem a mesma hipótese de escrita da anterior, mas já usa mais as consoantes. Apesar de que quem usa as vogais não quer dizer que não saiba as consoantes. Aqui para uma escrita silábica alfabética, que ora já faz a sílaba completa, ora não, né? Aqui também
Olha que bonitinho esse, ó. Ó, brigadeiro. Ah, eu acho o máximo. E aqui já com uma escrita alfabética, né? Aqui esse tá maravilhoso, o Carlos Henrique aqui arrasou, né? Conhecendo esses diferentes saberes das crianças, que a gente vai pensando como é que nós vamos formar os agrupamentos, né? Como é que eles vão estar realizando a atividade. Que aí, no caso, então, por exemplo, eles tinham que escrever essa lista. E na hora eu tive uma preocupação de quem sentar com quem. Então, por exemplo, o Maurício, esse último que é alfabético, estava sentado com outro alfabético, né, que não tinha essas questões da ortografia colocada. Então, ele ajudava nesse sentido. Saber isso, o que as crianças pensam, é fundamental para a gente poder organizar a atividade e poder organizar as duplas. Então, essa é a preocupação que eu tive o tempo todo. Isso significa mudar a ideia de que saber o que as crianças sabem serve para avaliar, classificar os alunos dentro de algum critério de conseguiu ou não conseguiu, sabe ou não sabe. Mas serve principalmente para encaminhar a intervenção do professor. Então, se eles sabem isso, o que eu faço a partir dessa constatação? No trabalho em grupo, temos que considerar a familiaridade que as crianças têm com a proposta. É isso que vai determinar o grau de acompanhamento do professor. Em atividades pouco familiares, o professor ocupa o papel central e é muito solicitado. Quando a atividade já é conhecida, as crianças tendem a trabalhar com mais autonomia. Era um dia de primavera e eles conversavam. Com ele. Com 2 S? Sei 2 S. Só com um S. M. Pronto. Sem o tio. Nós vamos continuar escrevendo os bichos, só que agora em vez do papel e lápis nós vamos usar as letras, tá bom? E cada um só pode pôr uma letra de cada vez, combinado? Então tá, vou colocar um pouco de letra em cada lugar, tá? Tiago começa e a Bianca põe a próxima letra, não esquece. Você pode começar. Quem que começou o elefante? Você? Onde tá? E. Agora o que tem que vir? Lê. É a vez da Bianca? Olha as letras, Bianca. Se você acha que é o E, você coloca. Ah, o L. Então, você sabe qual é o L, Bianca? Abre um pouquinho a letra. Esse é o L? Esse é o L, Thiago? Olha, Bianca, vamos falar o alfabeto lá, ó. D, E, F, G, H, I, J, K, L. Então, agora o que vem? F. Ah, Bianca, o que você está segurando? Olha lá, a Bianca já guardando um F, hein? Agora leia o que já está escrito, Thiago. E você vai escrever o quê? Já tenho guardado no teclado. Agora eu vou perguntar para a Bianca uma coisa. Bianca, elefante acaba com T? Com I? É. Então coloca. Vamos ver. Você quer ou elefante? Você quer elefante ou elefante? O que você acha que é? Elefante ou elefante?
É as duas coisas, elefante. Elefante. Então vai lá, Bianca, acha aí. Tem dois tipos. Ou só assim já está escrito elefante? Fala, Bianca. Eu acho que falta o i. Falta o i? Então coloca pra gente ver. Fica o t. Elefante. Aí tem elefante também. Ah, Duas coisas é elefante. se não colocar o i, tá elefante. Se colocar, é elefante. Ah, então quer dizer que para fazer o ti, precisa pôr o i. Se eu quiser que seja elefante, eu preciso pôr o i ali junto com o t. Não, É isso, Bianca? Se quiser pôr o elefante, é melhor. Se for elefante, eu deixo assim, porque já tem o t. Mas para fazer o i, para fazer o ti, nós tem que pôr o t. De qualquer jeito. O t vai de qualquer jeito. Agora me diz uma coisa. Por que para escrever T eu preciso só do T? E para escrever Ti eu tenho que pôr duas letras, o T e o I. E agora, enroscou? Então vai pensando, tá bom? A prática tem me mostrado como que as crianças podem trabalhar verdadeiramente em grupo, né? Porque assim, aí eles vão, como eles vão aprendendo a trabalhar em grupo, né? Eles vão ter que estar disponível para ouvir o outro, né? Aceitar, respeitar o que o outro está dizendo, né? Argumentar, contra-argumentar, acho que a Rosa falou anteriormente, que no começo fica aquela barulheira mesmo, né? E alguém também disse assim que de repente o professor já desiste e não quer mais saber de trabalhar. Isso aconteceu não comigo. Nossa, porque no começo é um barulho mesmo, né? E a gente vai aprendendo, quer dizer, né? Esses combinados são importantes, né? E também um outro conhecimento que a gente vai adquirindo é como você vai fazer as boas intervenções. Que perguntas, né? E você sabe, Leica, eu fico pensando que essas boas perguntas, tudo isso que você estava antecipando, tem a ver com o princípio, né, da gente observar, aprender a observar. Nós também estamos aprendendo a observar e essa observação não acontece de uma única vez, de observar todo mundo de uma única vez. Ao contrário, eu também vou pensando paulatinamente quem eu vou observar, por que eu quero observar aquele grupo, o que é importante naquele momento eu observar naquele agrupamento, naquela dupla, enfim. Né? Isso é fundamental. Quer dizer, a natureza da minha intervenção também tem a ver com esse processo de aprendizagem que eu também vou constituindo. Outras coisas que vão remetendo a gente a pensar mais sobre agrupamento por que é tão bacana, né? A gente já falou, por que um aprende, as observações que a gente tem e tal. Mas assim, toda vez que eu começo com uma turma nova e que não veio desta prática de trabalho em grupo, de não dividir as suas coisinhas, né? Eu tenho o costume de incentivar as crianças assim, no fim, a contar. Como foi você trabalhar com ela? O que você achou e tal? E eles vão contando. Então assim, foi legal, sabe o que ela me falou que eu não sabia? E aí eles contam como aprenderam. Então, é importante essa reflexão das próprias crianças, para mim, porque eu estou vendo aonde está indo o processo, né? E para eles mesmos se conhecerem, saberem o que estão aprendendo, saberem os seus próprios avanços. Além de se conhecer, reconhece o outro que o ajuda, né? O que o outro pode me ajudar. Isso é bastante importante para a formação inteira de uma pessoa, né? Uma outra coisa que o agrupamento ajuda muito é a gente, professor, poder sair deste lugar de o sabido, né? Só eu sei, só eu tenho conhecimento, o que não é verdade, a gente não sabe tudo o tempo todo, nem todas as coisas, né? Então já diz para a criança isso também, que é uma coisa importante. Uma relação mais democrática, né? Saber aí. E outra, quando você trabalha principalmente com grupos tão grandes, essa sua circulação tem que ser possível, porque senão realmente fica difícil, né? 36 dependendo só de você, é inviável o trabalho. Então o agrupamento ele vem ao encontro
que é muito bom também você sair desse lugar que você não precisa ser o sabido de tudo. Nós temos enfatizado bastante na formação de professores a interação necessária entre as crianças no processo de aprendizagem. Talvez seja necessário discutirmos e enfatizarmos também a importância das trocas entre os professores, do diálogo que precisa ser construído nas instituições de trabalho dos professores. Esse diálogo pode ser constituído sobre as atividades desenvolvidas com as crianças, sobre as dificuldades registradas pelos professores no seu trabalho, sobre o planejamento que foi construído para ser desenvolvido com as crianças e até mesmo sobre reflexões teóricas, textos estudados pelos professores em grupo ou individualmente, que podem estar sendo trazidos para um maior aprofundamento ou para a relação entre esses textos estudados e o fazer dos professores. Para fazer da diversidade uma contribuição, é importante organizar diferentes situações de intercâmbio. Por exemplo, das crianças com colegas de outras turmas. Tornar público o que foi estudado fora do ambiente da classe dá sentido ao que é aprendido e funciona como incentivo para elas. É esse o desafio. Professores, equipe pedagógica, crianças, todos trabalhando juntos. Por quê? Porque juntos se aprende melhor. Mas qual a importância e o encantamento da leitura na vida das pessoas? Como a escola pode ajudar na construção de uma comunidade de leitores? Qual o valor dos diferentes textos e portadores? É isso que discutiremos no próximo programa. Até lá! Meu filho, hoje vai ter uma grande festa e preste bem atenção no que vai acontecer. Sim, meu pai! Atenção, atenção! Mensagem do rei. Hoje vai ter uma grande festa lá no Castelo Real. Vocês estão todos convidados. Senhora Notre Dame. Senhora Pink. Castelo Roxo. Senhora das Fadas. Senhorita Beca. Senhorita lá. Ai, tô com fome. Abra a porta especial. Ai, o que é isso? Eu tenho uma ideia. Aprendeu a lição? Aprendi, meu pai.